Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre as adaptações de A Profecia. São 3 filmes que a gente vai falar hoje, A Profecia 1, 2 e 3. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal caso goste do conteúdo e também deixe um like no vídeo. E para falar um pouquinho mais sobre a história de A Profecia, caso você não conheça, tem outro vídeo aqui no canal que saiu hoje mesmo, que é sobre o livro. Lá a gente conversa um pouquinho mais sobre a história do livro, que depois gerou essas adaptações. E por último, caso você queira adquirir algo ou comprar o livro, tem o link do canal na Amazon e assim ajuda o canal a se manter. Começamos com A Profecia de 1976, dirigido pelo Richard Donner. Começa o filme com Thor no carro indo para o hospital em Roma. Uma sutil diferença é que ele se questiona muito sobre como dizer para a esposa que o filho está morto, enquanto que no livro, na verdade, é o padre que é mais incisivo, até apelativo. Foi interessante eles mostrarem essa mudança de Roma para Londres, principalmente porque o tempo em Roma é tão curto que outros poderiam ter ignorado. Adorei a citação da relação do Thorne com o presidente dos Estados Unidos, porque para o final do livro ser daquele jeito, tinha que ter uma relação prévia entre eles. E bem próxima. Um outro detalhe relevante é o fotógrafo tirando foto do Damian com a babá, porque para aquela sombra aparecer teria que ter um registro. Achei bastante válido o filme documentar este momento. Um outro detalhe é que o Damian fala mais no filme, enquanto no livro é citado que ele não opta muito pelas palavras faladas. Admito que quando as semelhanças ocorrem por detalhes me encanta mais ainda. Por exemplo, a câmera quebrada ou até mesmo a recusa da viagem para a Arábia Saudita. Apesar que nesse caso algo me diz que era Iraque ou Israel, na verdade. Mas posso estar enganada. Outro ponto também é ele falando para a segurança ficar a postos. Principalmente quando o padre efusivo chega para colocar caraminhola ou nem tanto na cabeça do Thorne. O processo de antigamente de revelação das fotografias é belíssimo, esteticamente belíssimo. Acho esse tipo de cena lindo. Aquele detalhe de sombra na foto do padre, a forma como ela é desenhada, é perfeito para o que vai acontecer com ele. O Damian é tão fofinho que com certeza eu seria enganada por ele. Ainda mais ele naquela parte com a cartola. Antes do berredo, né? Apesar que se eu fosse o anticristo e alguém quisesse me levar na igreja, provavelmente eu faria até pior. Uma das cenas que eu mais gostei no livro foi a dos macacos, principalmente por causa da reação dele. Mas no filme a proposta da cena é bem diferente. A depressão da Senhora Thorne é muito mais importante para a história do livro. E eu acho que traz uma discussão relevante ainda mais para aquela época. Ela até cita alguns sintomas e a necessidade de um psiquiatra, mas no livro é bem mais profundo. Não julgo o Thorne por não acreditar muito no padre, porque ele tem umas frases de efeito e um jeito de contar a história que, olha, sem condição. E a morte do padre é a melhor cena premonição. Do estilo, né, premonição. E, mais uma vez, me peguei dizendo que gracinha pro anticristo. Ou seja, fui totalmente manipulada. E realmente a babá tem uma cara muito boa pra serva do demônio. E me perguntei o que foi aquele ketchup aguado saindo da boca da mulher. E o 666 aparece no filme pra alegria dos satanistas. E obviamente temos o nosso fotógrafo curioso. Eu não lembro do James ter tirado foto de si mesmo, do reflexo, né? E ter aparecido a sombra nele, mas enfim, eu posso ter esquecido desse detalhe no livro. Porém, de qualquer maneira, gostei disso. E não quiseram levar o taxista para o cemitério. Totalmente fake, mas tudo na minha trajetória, a cabeça sendo separada do corpo. Eu me lembro em uma parte do livro ter pegado um pouquinho de ranço do James, mas no filme ele é bem mais de boa. E eu adorei a cara de pelego que o Damian faz no final do filme. Antes de passar para o segundo filme, eu quero tratar de 2 pontos. O primeiro é que ele é bastante fiel. Não chega a ser um bebê de Rosemary, mas é muito fiel ao livro. A segunda coisa é que eu gostei de assistir ao filme. Só que da mesma maneira como no livro, em alguns momentos eu admito que eu fiquei um pouquinho entediada. E no final do vídeo eu falo um pouquinho mais. Agora vamos para A Profecia 2 de 1978. Os diretores são Don Taylor e Mike Hodges. A questão da mídia ter omitido que o Robert tentou matar o Damian aparece no final do livro, mas aqui só no segundo filme. E, senhor, a trilha quando o corvo aparece é terrível.
Pulamos para 7 anos depois e o Damian já tá adolescente e tem um primo que ele gosta muito. E ele é criticado pela tia idosa que é toda desconfiada com ele. E o corvo da péssima trilha, ele é realmente potente, porque ele causa até ataque cardíaco com só uma olhada. Paralelamente, a gente tem as indústrias Thorne e sua importância social e no mercado. E o moleque Damian é cheio dos poderes psíquicos. Não sei se é porque ele se tornou adolescente ou por causa das suas atitudes, mas o adolescente Damian não me manipularia como a criança Damian. As ações do Robert são descobertas por alguns, pela família, os mais chegados, e eles avisam os tios do Damian sobre o perigo dele. E nesse filme temos mais uma jornalista xeretando, mas essa aqui não teve uma vida muito longa. Por sinal, o segundo filme não dá muito tempo de que alguém faça efetivamente algo que possa afetar o Damian. E honestamente, parecia um pouco que eu tava assistindo Os Pássaros, por causa do Corvo da Morte com aquela trilha comédia. O homem interesseiro tentando influenciar a cabeça do Damian. Eu fiquei pensando um pouquinho, tá? Tudo bem que ele é o anticristo, mas será que o mundo não corrompe ele? Até porque alguém conta pra ele nesse filme quem ele é, então induz, de certa maneira, ele a descobrir quem ele é e ver os poderes que ele tem e enfim, esse lado maligno. Não estou dizendo que ele não iria por esse caminho, não é essa a questão, mas que realmente as pessoas dão um empurrãozinho, dão. O que conta pra ele, por sinal, é o cara da academia onde ele estuda, que provavelmente foi pra lá pra ficar de olho no Damian, e é graças a ele, como eu disse, que ele vai descobrir um pouco mais sobre si mesmo. No primeiro filme, se eu não me engano, não fica clara a origem da incubadora do Damian, o que no livro a gente fica sabendo até que consideravelmente cedo. Mas aqui no segundo filme, após o exame de sangue, o médico acaba descobrindo essa questão, que foi, por sinal, uma coisa que eu não consegui visualizar durante a leitura. Não curti muito que as forças malignas se livram muito rápido das pessoas que não estão necessariamente do lado do Damian. E então as adagas não ficaram perdidas e a humanidade ainda tem chance. Por sinal, o papel tá em ótima qualidade, né? Depois de ter ficado enterrado por 7 anos, que coisa! E finalmente temos o Damian fazendo algo ele mesmo, com os poderes dele, e para aparentemente uma pessoa que ele gostava. E temos uma reviravolta com uma mulher no final, que no fim das contas acabou se dando mal igual. O que para mim foi um pouco frustrante nesse filme é que ninguém se torna efetivamente uma ameaça ao anticristo. É um combo de tentativas falsas, e se não tem alguém realmente contra ele, que tem a capacidade, acaba que ele não tem uma força opositora interessante pro filme. Eu gostei que o filme tem mais de uma trama, só que ela não necessariamente finaliza aqui. E eu fiquei curiosa se o cara da empresa ia se juntar ao Damian ou se foi esquecido no churrasco. E talvez eu possa dizer pra vocês que no terceiro filme ele realmente foi esquecido no churrasco. Pelo menos aquele cara que tá junto com o Damian não é o mesmo cara de cabelo enroladinho do segundo filme. Então acho que não lembraram dele. Até porque com a passagem de anos ele teria que estar muito mais velho, então realmente esqueceram o encaracolado. Só lembrando que o livro termina junto com o primeiro filme. Esse aqui foi um extra. Ele tem algumas poucas, acho que umas 2 pinceladas do livro, mas esse aqui é um extra. E agora vamos conversar sobre o terceiro filme, que é A Profecia 3 de 1981, dirigido pelo Graham Baker. No final do segundo filme, a gente tem um incêndio no museu, então as adagas são perdidas. Aí aqui nesse filme, elas são encontradas e leiloadas. Eles fazem uma relação das catástrofes de antigamente com a situação econômica lá pelas bandas de 1980, com as vindas do anticristo, e também da década de 80 com o Armagedon. O que me fez pensar na nossa realidade, quantas coisas já não aconteceram e as pessoas religiosamente não vincularam com o conflito final, com o fim dos tempos. Outra questão interessante é a do falso profeta. Ele e sua empresa aparentemente ajudam, mas tudo tem que ser gravado para mostrar para as outras pessoas depois. Divulgar a boa ação, lucrar e se enaltecer com ela. Eu não entendi muito bem uma cena do reflexo que o cara olha para ele mesmo e ele tá normal, mas ele fica totalmente apavorado com a própria cara. E eu gostei do ator que faz o Damian, achei ele incisivo e dissimulado ao mesmo tempo. Mais uma jornalista, até porque
né? É o terceiro filme que tem, todos tiveram até agora, mas essa aqui, diferentemente, tá encantada com o Damian. Admito que só agora que eu me lembrei de relacionar os 7 selos e os Cavaleiros do Apocalipse com a quantidade de adaga que tem disponível. Eu sei que é o cachorro do demônio, mas eu não consigo não achar a coisa mais fofa do mundo, ainda mais ele subindo a escada saltitando. É interessante que o Damian aqui nesse filme, ele tá bem consciente de quem ele é e do que diz nas escrituras. Nesse contexto, os filmes são um bom acréscimo ao outro. No segundo filme, ele descobre mais sobre si mesmo e até a falta de conclusão de uma trama que eu comentei no final da minha fala sobre o segundo filme, em relação às benfeitorias das empresas Thorne, aqui eles complementam. Um comentário aleatório é que eu já não entendo a caça por entretenimento, mas a parte deles ainda pegarem o sangue do animal morto e passar no rosto, enfim. Bem interessante a parte do assassinato dos bebês, porque né, o capiroto tá trabalhando com intermediários para se livrar do enviado de Deus. Me veio uma curiosidade aqui que eu posso não ter prestado atenção no filme, ou enfim, em algum momento eu posso não ter prestado atenção no livro também. Por que o enviado de Deus ele nasce só depois que o anticristo já é adulto? Ou não necessariamente? Porque aí fica muito mais fácil para o anticristo já adulto se livrar dele nesse tempo todo até ele crescer, poder entender qual a sua função e o que ele tem que fazer, que é combater esse anticristo, né? Ou enfim, eu não sei direito como é que funciona isso. Dúvidas, né? Quem sabe um dia eu possa saná-las. O mais interessante dos 3 filmes para mim é que eles agregam um ao outro. São boas continuações construídas adequadamente. Nesse contexto, eu lembro da continuação de O Cemitério, que só citou brevemente os personagens do primeiro filme / livro, e depois foi uma forçação de barra, e aqui não, tu vê a continuidade. Apesar que no caso do Cemitério, a continuação ou ia ser com a menina ou com os mortos-vivos, né? Admito que eu imaginei uma coisa meio adaga em vampiro, tipo The Vampire Diaries, mas entendo eles quererem mostrar a glória de Deus no final. Porém, a fincada da adaga foi meio sem graça. No meu ponto de vista, foram filmes consistentes e foi uma boa experiência assisti-los. Acho que a coisa que eu menos gostei foi a trilha sonora dos 2 primeiros filmes. Nenhum deles se tornou um favorito, mas como eu disse, foi legal assisti-los. Me falem o que vocês acharam dos filmes de A Profecia, ou se já assistiram pelo menos o primeiro e se curtiram. Muito obrigada por assistir ao vídeo, eu vejo vocês no próximo!